nails red. Don't paint my lips red. Don't paint my head red. Don't paint my eyes red. Don't paint my life red. Red life. Don't paint my life red. Red life. Paint my blood white. White blood. Paint my blood white. White blood. Don't paint my nails red. Don't paint my lips red. Don't paint my head red. Don't paint my eyes red. Don't paint my life red. Red life. Don't paint my life red. Red life. Paint my blood white. White blood. Paint my blood white. White blood.
2 e 3 e 4 e 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fim da peça. Ao olhar em um espelho, o que se vê é droga. É verdade. Por que será que a gente sente que está caindo para o centro da Terra toda? Para mim é forçoso dizer... Não, não, não e não. Ó sim, agora digo. Durante meu passeio sossegado pelas ruas escuras da cidade dos mortos e dos quase mortos, me passou pela cabeça... Mas talvez, senhoras e senhores, seja melhor nunca falar abertamente sobre essas coisas. Mas aconteceu mesmo que, percorrendo essas ruas sob claros raios de sol, um velho de cabelos brancos, vestido em farrapos, andando penosamente na direção oposta que eu vinha, carregando uma grande caixa de papelão suja com seus pertences pessoais que eu não pude distinguir, mas sussurrou rouco e sem fôlego: Vá para Berkeley. Faça filme. Eu não respondi, mas fechei a cara. E uns segundos depois me virei para vê-lo prosseguir devagar rua abaixo. Mais tarde, naquele dia, deitado na cama do meu quarto de hotel, fiquei pensando se eu devia ter me aproximado dele para pedir que me explicasse. Estava falando comigo ou para si mesmo? Parecia ter a ver com o que me preocupava de toda forma em meu possível futuro. Vá para Berkeley, meu amigo, faça filme. O que podia não querer dizer a cidade banhada pelo sol da Califórnia? Mas, possivelmente, há tempos falecido filósofo irlandês do idealismo, o bispo George Berkeley em pessoa. Cuja visão da realidade podia estar sendo poeticamente reimaginada como uma visão de mundo na qual a própria experiência não passava de uma fina película espalhada ilusoriamente sobre a consciência humana. Então, vá a Berkeley e faça filme podia significar vai mais fundo na noção do mundo como uma mera superfície transparente, dependendo da impressão de um aparato mental, capturando o mundo num ser apenas aparente. E então, essa figura meio Walt Whitman, visão da realidade, ou feliz coincidência do momento, era a mensagem. Uma dádiva para mim numa tarde banhada de sol. Mas é claro que eu não lhe disse nada. Tímido demais, talvez. Tímido, 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 terrivelmente tímido. Evitando meu destino, talvez. Pare com isso. Pare com isso. E ainda outra vez, em outro lugar, visitando a cidade das mulheres atraentes. Sentindo minha alma como que ativada. E por um semelhante medo, talvez, fracassando em retribuir o olhar das prostitutas fora de moda. Sorrindo para mim, me fazendo muitos convites gentis. Aqui está a pessoa que estive buscando, talvez. O nome dela é Suzy. Suzy E. E eu não retribuí nenhum gesto adequado. Na verdade, você gosta deste fracasso, Samuel. Sim, verdade. Vá a Berkeley, meu amigo, faça filme. Samuel, não espera nada além disso. Nada mais acontece. Isso é verdade. Você está aqui, acho, para passar a tarde toda. A tarde toda. Para admirar lindas coquetes, beber chá ou devorar drinks frescos de gin e vermute, sofrendo em silêncio, como o resto de nós. Do que sofremos, por favor? Do quê? Quem poderá dizer? Do quê? Samuel recorda imagens do passado. Um velho carregando uma caixa de papelão. E uma, duas, até mesmo 3 belas mulheres,
quando de repente uma imagem de um filme projetada em sua presença certa vez nos últimos 10 anos, mas agora de novo. Quem pode ter certeza quanto ao tempo e ao lugar? Esse filme, talvez, de luz e sombra movente, banhado em realidade ou algo ainda mais profundo, vista de cidades estrangeiras, Budapeste ou São Petersburgo, ou Xangai, a velha Nova York, ou Viena, ou Londres. Quem se recorda? Só uma resplandecente imagem dentro de um restaurante ou café. A vista através de uma grande janela com folhas individuais de vidro emolduradas em finas ripas de madeira, com pontes elétricos passando e poucos passantes banhados pela mesma luz. Será de manhã, Samuel? Ou será o ofuscante sol da tarde? Só posso dizer sim. O que o Samuel prefere? Cuidado! Cuidado! Pergunta estranha, o que prefere? Se o que eu sei perfeitamente bem é que aquelas lindas coquetes tentando atrair, ou antes, distrair a minha concentrada atenção. Enquanto que eu, Samuel, já nem mais jovem, nem bonito talvez. O que deve ser exatamente a questão que estamos tentando reimaginar neste instante. Dupla dificuldade. A questão vida. Penetrar isso. A difícil questão da palavra. Deve ser tudo verdade. Escolha uma segunda palavra. Você não ousa escolher. Acho que não. Dentro e fora. Ao mesmo tempo. Correto como sempre, Samuel. Ah, sempre correta e triste coquete. O fora que é fora. Ouso eu agora dizer. Prostitutas fora de moda. O que agora é efetivamente pronunciado. Sim, esse reimaginado 2 vezes pronunciado. Devo continuar acreditando nisso? E devo continuar concordando, é claro. Agora nomeado suave. Suave estação de agosto. É melhor, diria duro, este duro agosto. Janeiro, fevereiro, março, abril. Certo, após este verão longo e brutal, existe sim este duro agosto. Quando as horas do drink diário escorrem por bulevares agitados, com guardanapos alvos que ainda se amassam enquanto belas prostitutas sorvem o álcool da tarde ao ronco do tráfego distante. E quando cidades longínquas, rodopiando numa espiral para a luz respingante. Posso vir trazendo meu drink para me sentar bem ao seu lado? Sim, por favor. O nome dela é Suzy. E ela é muito bonita. Adorável, formidável, exatamente. Embora um pouquinho triste às vezes. O meu nome é Gabriela e eu sou amiga de Suzy. Muito mesmo. Como você já pôde perceber, talvez as palavras que estive dizendo são palavras que vão e vêm na minha cabeça. Percebo que essas palavras vêm de pensamentos secretos. Sim, verdade. Eu tive a sensação de que vinha de uma parte secreta do corpo, obviamente. De certo modo, é verdade. Eu nunca erro. Se cada palavra que você disse foi pronunciada por acidente. Sim, mas será que alguém acredita mesmo em mim? Todas essas coisas são coisas em que eu acredito. E sim, eu disse sim. Uma simples coquete. Eu disse sim. Prostituta fora de moda. Eu disse mesmo isso? Pode ser. Eu disse Pode ser. quase nada. Então, quem sou eu? O que é isso que ouço quando falo? Sim, meu nome. Meu nome é Suzy E. Suzy, sim. E eu também estou agora esperando em outro tempo, em outro lugar. Um duro, muito duro agosto.
Eu pensei em ter visto um cavaleiro que agia com muitos bons modos, mas quando olhei de novo, oh my gosh! De novo não, má escolha. Chegando finalmente na cidade das mulheres atraentes, descubro que minha alma se ativou. Mas como impedir essa energia de se dissipar imediatamente? Eu não vou de jeito nenhum satisfazer suas expectativas, Samuel. Acredite, amigo Samuel. É essa mulher que você procurava. Faça por mim o que puder, meu amigo. Nunca permita que a bela Suzie me desaponte. Nunca me desaponte. Será este um possível Samuel de que dependo, se não dependo de mais ninguém no mundo inteiro? Um erro que não beneficia ninguém, é claro. Em minha cuidadosa passagem pela cidade dos vivos e dos mortos, familiar para mim, sim, mas já não tem a mesma beleza e excitação de muitas cidades estranhas para mim menos conhecidas. Até eu descobrir sucessivamente, aqui mesmo, um método pelo qual invisto nessa cidade familiar, com pequenos momentos de excitação pelos quais ainda anseio, pelo uso exaustivo da imaginação, capaz de convencer a mim mesmo de que a próxima esquina esconde uma ainda embora desconhecida parte dessa cidade, esperando por ser descoberta, promessa de um inesperado prazer e divertimento. E embora este esforço de imaginação me exaura, como essa cidade familiar submergindo naquela condição banal, espiritualmente morta. Tenha cuidado. Eu tenho, e eu lhe imploro, amigo Alfredo, convença a bela Suzie de que as coisas que digo diretamente a ela são sempre a infeliz verdade da minha situação. Falta-me convicção, talvez. Você é meu único verdadeiro amigo. Eu sou Alfredo, seu único amigo. E eu sou Gabriela, única amiga de Suzy. Cresce e apareça, amiguinho Alfredo. Essa última vez. Ouça-me, Suzie. Agarrando em mim mesma, quando meu corpo começa a tremer por dentro, invisível a todos, exceto a mim, enquanto eu imagino o seguinte: eu começo a descer o bulevar com as minhas costas para o sol, e meu novo vestido de bolinhas, com a saia inebriando o caminho como eu queria. Uma bolsinha de couro a tiracolo colado no meu corpo por meus dedos duros de frio, embora eu vá distribuindo um sorriso amarelo. Por que motivo mesmo? Nenhum motivo, na verdade. Mas da multidão que ocupa as tantas mesas ao ar livre do café, ao longo do largo bulevar, você atrai o olhar de um atraente cavalheiro. E você pensa com seus botões enquanto para. Sim, sorrindo, com as minhas costas para o sol, pensando enquanto paro. Este será aquele que confirmará que realmente existo. E você permanece sorrindo amarelo, com o sol atrás de você, arrepiando seus cabelos em uma auréola dourada. E a multidão ficando para trás no bulevar em todas as direções, mas eu mesmo, sem me mover, com os olhos daquele cavalheiro sobre mim e muito devagar, como o mel em uma colher escorrendo para uma xícara de chá gelado, o meu eu físico se dissolvendo. Para desaparecer, é claro, como um lento apagar da existência. E diante desses olhos fascinados e a dele toda concentrada a consciência, enquanto esse real desaparecimento do seu corpo físico. Podia acontecer, sei que podia acontecer. Podia acontecer, como se de fato estivesse derretendo no mundo de sol luminoso atrás de ti. E então, finalmente, será que você, finalmente... Ou será então que seria necessário continuar contando a história da sua vida, no decorrer da sua própria vida, quando você sequer existisse? Essas histórias continuariam a existir? Ninguém sabe. E quem seria então que estava existindo na verdade? Seja muito gentil comigo, Samuel. Real energia em outra parte. Todas as questões de outra parte, agora questões elegantes de outro lugar. E um dia talvez eu devesse tornar a prostituir um tão puro eu. Uma, por favor. Em outro lugar. Como
prostituta que se oculta dentre tantas outras. 1, 2, 3, 4. Onde está a bela Suzy? Pare com isso! Fodam-se, fodam-se, fodam-se todos! Será que eu ouvi mesmo dizer, chegando finalmente na cidade das mulheres atraentes? Não é verdade, qualquer de bonita. Será que eu ouvi mesmo dizer, ainda por ser descoberta, promessa de um inesperado prazer e divertimento? Não é verdade, não é verdade. Exaurindo-me completamente. Mas eu sou a única, melhor amiga de Suzy. Não sou? Mais! 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 Já basta! Nenhum mundo além deste mundo. Se minha cabeça pudesse virar para trás. Invisível para garotas como eu? Porque do avesso significa que a bela Suzy nos deixou para trás. Entrando no mundo de Samuel só um pouquinho. Embora eu reconheça que esse comportamento vira-lata poderia ser meu próprio, problemático. Espero um pouco. Espere um pouco. Algo está errado. Errado? Não há nada errado. Não há nada errado quando você diz, como você dizia no passado, que Samuel atrai encrenca, porque eu tenderia a concordar que é verdade. É verdade? Porque eu sempre desejo que haja sentido em todas as coisas, bem despertas em toda parte. E agora, isso é verdade. É verdade? Porque quando eu me dou com uma pequena parte do ambiente externo a mim, que parece vazio de sentido, Oh, não! então eu me forço a relaxar totalmente. E o real sentido há de então verter-se devagar naquele vazio dentro de mim, sem nenhum esforço da minha parte. Nenhum, até que belas coquetes, estudando cada um de meus movimentos e questionando cada uma de minhas afirmações. Nada disso realmente acontece. E você me culpa a mim por este fato? Sim, em mim é que se põe a culpa. Porque alguém diante de nossos próprios olhos se enche de raiva, gentil Samuel. Mas por que isso é verdade? Ah, não! Suzy não? A bela e quieta Suzy não? Não será a bela Suzy quem fala quando ela decide? Só em Suzy vou acreditar. Porque eu sei que a minha raiva será surpreendentemente imprevisível. Dê um nome à sua raiva imprevisível, Samuel. Eu a chamo de raiva incalculável. Raiva dessas coisas que eu sinto de todos os lados. Sim, em todos os rostos, e nos movimentos dos corpos, e em palavras que emanam apenas daquelas pequenas e surpresas inesperadas. Estou olhando no espelho? Estou olhando em um espelho. Estou olhando em um espelho. Imagens do espelho também me dão raiva quando é o caso. Dê um nome para isso. Dê um nome para isso. E agora você se pergunta, durante o seu sossegado passeio pelas ruas dos vivos e pelas ruas dos mortos, se você realmente consegue acreditar nessas histórias. Mas, ao mesmo tempo se perguntando se você existe mais nesses momentos, quando seu corpo todo treme, mais do que existe quando suas próprias histórias são enfim contadas por inteiro. Porque, lembre-se, se você desaparecer sobre as chamas, ou se você desaparecer sobre o tempo, lentamente, derretendo contra a luz do sol, ou se você simplesmente desaparecer dentro de sua própria triste história, que você conta apenas para fazer seu corpo parar de tremer. Será que conheço desde hoje o próprio mundo real ao qual na verdade pertenço? Bem, deixe-me te mostrar imediatamente. Sinto que minha pergunta foi respondida com certa elegância, mas lembrando que a questão ainda se esquiva de mim. Os sapatos sujos de Samuel precisam de um trato.
Isto é um claro fato dentre os demais fatos. Será que posso acreditar nessas exatas palavras? Certos sapatos esportivos precisam de um trato extra. Fora de moda, de muitas formas, coquetes suficientemente inteligentes e espertas ficam profundamente satisfeitas ao verem seus rostos pálidos e abatidos refletidos nos sapatos de Samuel. Quando eles estão suficientemente limpos, ali, ao pé de suas duas grossas pernas de homem. Mas pense nisso, por favor. Por favor. Eu pensava que comigo, Conte-nos, por favor. prostitutas fora de moda em repouso, para oferecer respostas adequadas a dilemas mentais privados. Samuel vai de novo escolher algo para beber. Por isso, aliás, indico álcool bem forte. E Samuel pensa, é claro, bebida forte é melhor para permanecer aqui menos confortável. Agora não. Conversa. Eu, pelo menos, pensei que Samuel podia escolher isso. Será que descobrimos um assunto em comum, talvez? Uma bebida forte ajuda, não é? Ajuda? Nós conversaremos sobre a qualidade desse fino álcool. Ou... A conversa poderia derivar para outras coisas, talvez. Bebidas são vertidas, servidas, misturadas. Você nunca pediu a combinação desejada. Prove e chore. Com que se parece o aroma? Cheira a álcool. Álcool, sem dúvida. Que engraçado. Ai, que engraçado. Agora me diga, é claro, Samuel ganha pilhas de dinheiro? Ninguém mais nessa sala tem tanto dinheiro quanto gostaria de ter. Eu preferiria não falar sobre isso. Eu gostaria de dar a cada uma de vocês dinheiro. Pilhas e pilhas e pilhas e pilhas. Euzinha, faço prostituição. Sim, mas eu faço muito pouca, na verdade. Acho que eu gostaria de viajar. Talvez, eu não acho uma forma de ganhar dinheiro. Poderia ser, se fosse para escrever histórias sobre viagens de aventura. Talvez você queira dizer guias de viagem. Ah, sim, guias, uma espécie de guia. Mas eu desconfio que essa minha espécie de guia seria de um tipo muito peculiar. Peculiar como? Bom, eu já tenho dinheiro suficiente no bolso. Sim, também tenho dinheiro. Por que isso? Sua profissão é muito bem paga. Não, Samuel. Você entendeu errado como sempre. Minha profissão é ensinar. O que você ensina? Aulas particulares. Sim, mas de quê? Que aulas? É um pouco difícil de explicar, né? Você fez sucesso ensinando. Como? Obrigado por perguntar. Talvez você devesse visitar a minha biblioteca de livros fora de moda, que poderiam te ajudar a entender o que eu ensino. A biblioteca fica bem perto, fica no andar de cima. Você não se interessaria em visitar a minha biblioteca de livros? Droga! Socorro! Que estranho. Socorro! Por favor! Parece difícil me mover. Por que isso? Eu não sei, o meu pé não sabe. Acho que sei por quê. Foi algo que coloquei no seu drink, Samuel. Que diabos está acontecendo comigo? Não sei bem, né? Isso me preocupa. Ai, não se preocupe, por favor. Por que diabos não? Preocupar-se por acaso melhora as coisas? Na prática, mudar problemas e preocupações é impossível depois que se adquire um certo pendor. E às vezes, quando o peso do mundo recai com toda a força sobre nossos ombros, então algo sob a superfície das coisas se move, sem dúvida. Mas é incrível como eu me sinto muito mais confortável quando eu não olho diretamente para aquela mulher. Isso é admirável, Samuel. Você se importará muito se eu te tocar? Como você fará isso? Farei isso com delicadeza, é claro. Então acho que ficará tudo bem. Nunca fica tudo bem. Por que não? Talvez você não tenha percebido, Samuel. Mas olhe pra mim. Estou coberta de sangue. Do que poderia ser? Minhas bochechas O quê? cobertas. Os meus 2 braços cobertos. Minha coxa, meu peito. Vou levar. Boca. Sapos. Pássaros.
Focinho! Conheço bem esse focinho, Samuel. Que nem você. Mas o sangue sempre aparece, Samuel. Você se lembra daquela famosa música intitulada... Cantando e dançando no sangue? I know he loves Suzy. Não cante essa música. Aquela firme trama de sangue ressoando nas duas orelhas. Mas é claro que o sangue ressoa. Eu posso ouvi-lo separadamente nas duas orelhas como gongos de sangue. Não diga gongos. Samuel terá que me dizer se aceitou meu convite. Se eu pudesse me mover, eu aceitaria já. Você aceita? Não. E por que não? Suzy, ela mesma deve vir entender. Droga de pé! Por que essas coquetes tão lindas causam tanta dor real? Qual a justificativa, talvez, de que as coquetes são ainda mais doridas quanto mais invisíveis se tornam para mim? Ele quer dizer invisíveis ou quer dizer disfarçados? É para a opção disfarçadas que eu dou mais crédito. Em certa luz, em certa condição atmosférica, a natureza coquete cada vez mais visível ou ligeiramente invisível, ou com insinuações que não são favoráveis à descoberta óbvia e certeira. E agora? Eu sou livre para dizer a Samuel, é verdade, eu sou uma possível coquete, mas um possível ser disfarçado, portanto capaz de dizer isso e aquilo, ou seja, isso e aquilo. Eu não consigo pensar a mesma coisa corretamente. Talvez por causa de um sentimento que tudo abarca, possivelmente no interior do próprio Samuel. Isso me confunde. Não percebe insinuações? Sorrisos amarelos? Espelho. Espelho meu. Quem é a mais bela de todas elas? Espelho, espelho meu. Quem é mais bela? Quem é mais bela? Eu opto por não me olhar em espelhos, obviamente. Eu não sorrio para você, Samuel, por razões internas involuntárias. Nomes reais, ainda sem nome. Eu devia pensar. Ainda sem nome, porém única, é claro. Logo, toda afirmação, antecipação está quase certamente equivocada. Talvez a palavra coquete. Devemos usá-la. Porque a própria palavra é mais um nome enganoso. Me dá. Por que não usar esse nome? Meu vocabulário com suas sérias limitações. Sugiro termos outros do que o vocabulário de ninguém. Por exemplo? Um gesto esquecido é uma possibilidade, alargando o potencial do corpo, traduzido em um complexo reposicionamento dos membros. Os braços e pernas não se configuram facilmente. Eu consigo ler seus pensamentos mais profundos. Eu protesto. Porque se você pode ler meus pensamentos, você se torna menos bonita aos meus olhos. Porque quando meus próprios pensamentos estão dentro de ti, meus próprios pensamentos, nunca belos em si e por si mesmos, Mas dentro do meu corpo e da minha mente, você não acredita que eu posso automaticamente vapt-vupt? você pode, suponho. Você nunca pensou consigo mesmo, essa bela coquete? Isso é verdade, é claro. Se isso fosse verdade, eu teria que ser isso realmente. Nós sabemos que isso é verdade. Aqui, Samuel, aqui tem droga pra gente dividir. Eu preferiria não ver coquetes enquanto me drogo. Mas coquetes também se drogam, Samuel. Com que tipo de coisa? Do tipo que deixa as coisas como elas são.
mais intensas, talvez. Você descobrirá que deixar as coisas como elas são é a mais intensa das possibilidades. Ainda assim, preferiria não ver coquetes agora. Deu nome para isso? Você quer dizer que você preferiria não ser visto por uma formação cerradas de coquetes enquanto se droga? Isso me confunde. Mas coquetes sempre confundem as pessoas, meu bem. Porque isso me surpreende. E ter a impressão de que está na categoria que poderia ser a categoria da coquete seria banhar-me em certa intensa e obrigatória lucidez. Uma purificação forçada, como se... total transparência. Que é, claro, o clímax da confusão. A real definição de confusão. Então devo definir a confusão contrária. Você verá agora, como tudo se torna confuso, o contrário. Não alego nenhum insight especial. Apenas essa droga recém-identificável, na esperança de um insight especial. Eu nunca desaprovo drogas. Isso te surpreende? Por que isso me surpreende? Porque não há nada de especial nessa intensidade, Samuel. É como as outras. Que outras? Olha de novo, Samuel. Note os animais mágicos. Como todo animal com um pouco de excesso de confiança neles mesmos, ou seja, um pouquinho confusos. O que vejo é a áurea que circunda todo o seu corpo físico. Não é possível. Por quê? Por quê? Por quê? Porque se eu cair para o norte, Não faça isso. será a morte, é claro. Não faça E se eu cair para o sul, Não faça isso. também a morte caindo para o leste, também a morte e para o oeste. Sim, sim. Então todas as direções são uma só direção. E eu estou em chamas, chamas e vibrando em todas as direções de uma só vez. Ou seja, eu nunca caio até eu sim cair. Mas suponha que eu nunca tenha nascido neste mundo autoevidente. Haveria uma maneira pela qual este mundo, neste instante, ansiasse por mim agora mesmo? Eu nunca anseio, Samuel. Aqui estamos. Aqui estou. É difícil de notar, é claro. Não diga isso. Difícil de notar, é claro. Nem sequer pense nisso. Mas apenas uma torção. Em uma só direção possível. Ui! Porém sentimental e... fora de moda. E alguém já disse uma poderosa prostituta? Uma prostituta morta. Tão
fato morto, apaga ou não apaga, o fato 100% de todo ser existente real. Eu te vejo primeiro. Eu não consigo pensar a mesma coisa corretamente. Samuel percebe que nós entendemos mais do que ele acha que nós entendemos. Eu nunca sustento o contrário. O que poderia ser o contrário disso? Eu te vejo. Meu nome é Rainer Thompson. Eu perdi completamente. Você não perdeu nada, Samuel. Meu nome, Você acabou de me dizer seu nome, Samuel. desta pose, Fim da peça. desta pose, desta posição de força, eu sou Rainer Thompson. Eu perdi completamente. Uma aí! A característica específica de Rainer Thompson. Ele nunca mente. Eu nunca sustento o contrário. Por que isso? Eu seguramente existo. Socorro! Ah, mas o que adianta isso para a própria Suzy E, por favor? Você não perdeu este importante nome composto, Rainer Thompson? Ainda não. Ainda não. Ainda não. E Samuel adquire um segundo nome no lugar deste nome composto? Ofereço certas letras familiares do alfabeto. Certo. A letra R. Sim, A letra T. sim, Devo consultar o número? sim. A lista é uma conveniente lista telefônica com o nome Rainer Thompson. Devo atender? Sim, por favor. Alô? É um homem que pergunta por Rainer Thompson. Alô? Aqui fala Rainer Thompson. Alô? Alô? Devem ter desligado da minha cara. Oh, a linha não estava desligada desde o início, não. Ou talvez eu também tenha estado mentindo. Mas eu nunca acho que você está mentindo, Rainer Thompson. Eu nunca minto. Acabei conhecendo essa característica específica de Rainer Thompson. Ele nunca mente. Eu nunca minto. Mas ninguém nunca sabe ao certo. O homem no espelho diz isso primeiro? Ninguém nunca sabe ao certo. Diz o mesmo Rainer, o próprio Thompson. O próprio, um herói. Quando alguém diz ninguém, de fato se torna ninguém. Não importa quantas portas internas. Senhor ninguém, o próprio. O céu está caindo, Samuel. Eu não acho. O céu, ele próprio. Possivelmente por amor, Samuel. Eu não acho. Eu também não. Bem, por que não então? Fim da peça. E através de você, o próprio mundo, é claro. Como você provaria isso? Bem, o contrário, por favor. O contrário significa... O que é o contrário? Finja que durmo profundamente. Ainda não é verdade. Meu cérebro está fazendo isso comigo. Droga! Sim, deixe-me acordá-lo com dicionários enormes e desatualizados.
Tentei uma vez fracassei. Encontrei uma palavra. Que palavra? Bem, o vazio. O vazio. Era justo o que eu pensava. O vazio está aqui. Imagine nenhum mundo além deste mundo. Imagine nenhum mundo além deste mundo. Fim da peça. Fim da peça. Devo atender? Sim, por favor. Alô? É um homem que pergunta por Rainer Thompson. Alô? Aqui fala Rainer Thompson. Alô? Alô? Deve ter desligado da minha cara. A linha estava desligada desde o início, não? Ou talvez eu também tenha estado mentindo. Mas eu nunca acho que você tá mentindo, Rainer Thompson. Eu nunca minto. Acabei conhecendo essa característica específica de Rainer Thompson. Ele nunca mente. Eu nunca minto. Mas ninguém nunca sabe ao certo. O homem no espelho disse isso primeiro? Ninguém nunca sabe ao certo. Diz o mesmo Rainer, o próprio Thompson. O próprio, um herói. Quando alguém diz ninguém, de fato se torna ninguém. Não importa quantas portas internas. Senhor Ninguém, o próprio. O céu está caindo, Samuel. Eu não acho. O céu, ele próprio. Possivelmente por amor, Samuel. Eu não acho. Eu também não. Bem, por que não então? Fim da peça. E através de você, o próprio mundo, é claro. Como você provaria isso? Bem, o contrário, por favor. O contrário significa... O que é o contrário? Finja que durmo profundamente. Ainda não é verdade. Meu cérebro está fazendo isso comigo. Droga! Sim. Deixe-me acordá-lo com dicionários enormes e desatualizados. Tentei uma vez fracassei. Encontrei uma palavra. Que palavra? Bem, o vazio. O vazio. Era justo o que eu pensava. O vazio está aqui. Imagine nenhum mundo além deste mundo. Imagine nenhum mundo além deste mundo. Fim da peça. Fim da peça.